Olá a todos os amigos da Casa de Clarence, queridos companheiros, que Jesus, todos os nossos mentores, Clarence, estejam nos envolvendo neste momento para que possamos fazer um estudo claro, objetivo e que nós possamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo de dor, mais de reflexão, para aprendermos alguma coisa acerca de nós mesmos, que eu acho que isso é o principal objetivo de tudo isso que a gente está passando, compreensão de nós mesmos. O estudo hoje é sobre o livro Céu e Inferno e nós vamos estudar o último capítulo do livro, cujo título é Expiações Terrestres, e fala de um espírito cujo o título do texto é O Idiota. Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, é importante a gente lembrar a importância desse livro nas nossas vidas. Ele, além de trazer, na sua primeira parte, todo o aspecto filosófico da doutrina, na sua segunda parte, ele traz uma série de entrevistas, nós podemos chamar assim de entrevista ou evocações, de espíritos que trazem para nós as suas experiências no mundo espiritual e, principalmente, trazem as suas experiências do momento da passagem da vida de encarnado para desencarnado. E esse livro, lá no século XIX, representou uma importância fabulosa porque deu uma liberdade do homem que vivia oprimido com a ideia do céu e do inferno, medo de ir para o inferno, ansiedade para ir para o céu, mas ao mesmo tempo se esquivando da responsabilidade. No momento em que Kardec codifica a doutrina e os espíritos nos falam que toda a nossa vida é responsabilidade nossa, das nossas escolhas, a gente ao mesmo tempo se libertou, mas ao mesmo tempo se viu como o grande responsável pela nossa caminhada. Então vamos iniciar a apresentação do espírito que vai ser analisado hoje. O Kardec colocou o nome de idiota porque a idiotia ou o cretinismo eram palavras muito usadas na época. E esse rapaz, segundo Kardec, ele teria, quando foi evocado, 13 anos. Um detalhe, ele é evocado encarnado, certo? Pode parecer uma coisa estranha, porque quando a gente fala de evocação, a gente pensa sempre em espírito desencarnado. Esse espírito, ele foi evocado encarnado, certo? Não é uma coisa fora do comum, não é nenhum fenômeno extraordinário. Eu, pelo menos, já tive a oportunidade de conhecer 2 fatos dessa situação. Um dos fatos, a pessoa precisava ser encontrada porque ela precisava assinar um documento, ela estava de férias e os amigos conseguiram fazer uma prece de evocação e ele acabou sonhando com o chamado dos amigos. No fato, ele realmente desdobrou e telefonou para os amigos e ele conseguiu resolver o problema. E um outro fato que foi muito semelhante a esse fato que a gente vai estudar agora, era filho de um amigo nosso que já estava com a idade mais ou menos de uns 40 anos e tinha um retardo mental muito sério, muito parecido com desse rapaz. E quando ele entrava em estado sonambúlico, ele sentava na cama, o pai ficava do lado dele, conversando horas com ele, e ele dizendo de toda a dificuldade que ele tinha de passar por aquela situação, que era uma situação muito dolorosa. E o pai ficava conversando, que o pai também era espírita e ia, de alguma forma, acalmando aquela criatura. Então, é uma evocação de espírito encarnado.
Mas antes da gente realmente começar o estudo a respeito dele, nós temos que lembrar de duas grandes informações acerca de toda essa situação desse sofrimento, tá? A primeira coisa, tá, que nós temos que pensar é o quanto essa situação da doença mental é um problema. Imaginem os doentes mentais do passado, como eles eram encarados. Toda a carga de sofrimento que a sociedade impunha a eles, além da própria situação deles, pela não compreensão da situação. Só a gente lembrar que na Idade Média, e não tinha nada a ver com retardo mental, os surdos mudos eram considerados loucos, doentes irreparáveis. Mas aí, com o tempo, com o desenvolvimento da sociedade, com a melhoria do pensamento humano, a gente já não encara mais essas situações como algo deplorável, como se considerava no passado, apesar de ainda existirem sociedades assim. Mas a própria Organização Mundial de Saúde já criou uma determinada nomenclatura. Eu não sou médica, tá? Eu não entendo bem disso, eu sei o que a gente lê e procura se informar. Já se usa o termo retardo mental. E esse retardo mental, de acordo com a gravidade, eles estabelecem uma gradação. Existem retardos mentais leves, que são pessoas que têm um comportamento de crianças entre 9 a 12 anos. O moderado, o retardo mental moderado, as pessoas têm o comportamento como se tivesse de 6 a 9 anos, o grave, que é de 3 a 6 anos, e o profundo, que são pessoas que têm um comportamento como se fosse uma criança com menos de 3 anos. Esse rapaz é classificado no livro, se vocês tiverem o livro à mão, é muito importante, tem gente que tem o livro em casa, está lá na edição do CELD, está lá na página 443. Ele é considerado um rapaz que tem um retardo bem grave, porque ele tem muita dificuldade de se comunicar, de se alimentar sozinho. Bom, outra coisa importante que a gente não pode esquecer nesse processo, que é a reencarnação. A justiça de Deus é perfeita. Tudo que acontece no mundo tem uma lógica e está sob a condução de Deus. Então, a reencarnação surge para nós como uma grande oportunidade. Basicamente, de quê? Resolver pendências. Resolver situações que ficaram para trás e que nos dificulta a caminhada. E a gente vai ver, quando ele é evocado, que ele toca neste assunto de situações do passado. Reajustar sentimentos. O quanto é importante a gente reajustar sentimentos. Sentimentos, às vezes, de paixão, que a gente pensa que é amor e mistura com apego. Só isso, através da reencarnação, das vivências e das experiências, a gente vai refinando os sentimentos. Estreitar laços, isso é extremamente importante. Nós que estamos vivendo agora uma situação complicada em que toda a família tem que ficar em casa o tempo todo olhando um para a cara do outro, quanto é importante estreitar laços. A gente às vezes está convivendo com um familiar que a gente ama, mas que a gente tem dificuldade de se relacionar com ele, mas agora a gente tem que repensar isso, né? Então isso é estreitar laços. Mas acima de tudo, a reencarnação tem como objetivo, na verdade, nos educar. A reencarnação tem como principal objetivo a nossa educação. E eu não estou falando educação de livro, eu estou falando educação moral. Aprender a pensar, aprender a falar, aprender a conhecer as pessoas, uma série de coisas que a gente, se a gente fosse parar realmente para pensar, a gente vai ver como nós somos deseducados em muitas coisas. Então, nesse caso desse rapaz,
ela tem uma função de educar esse espírito. E a gente vai ver lá na frente. Agora, vamos pensar o seguinte. Esse jovem, ele tem um retardo mental muito sério, ao ponto dele não conseguir se comunicar, ao ponto dele não, até às vezes, não reconhecer os pais. Tal a gravidade, certo? Mas, ao mesmo tempo, e vocês vão ver quando nós lermos a evocação que foi feita, ele é um espírito lúcido. E aí vem uma confusão, né? Peraí, ele tem um retardo mental sério, mas ele é um espírito lúcido? Como se entende isso? Vamos pensar no seguinte, o que nós somos? No geral, nós não vamos entrar em particularidades. Nós somos mente, nós somos perispírito, nós somos corpo. Lembrando que, acima de tudo, somos espíritos imortais. Então, segundo Emmanuel, a mente é o espelho da alma. É o espelho da alma. Então, a mente, ela permite com que o espírito se manifeste. Ainda há muitos estudos e muitas conjecturas acerca do que seja realmente a mente, mas a definição de Emmanuel é perfeita, em que ele coloca: a mente é o espelho da alma, entendendo-se alma como espírito. A gente sabe que a palavra alma foi usada por Kardec por uma questão puramente didática. Então, a mente espelha o que é o espírito. E nós sabemos também que o nosso corpo físico, esse corpo físico, ele é resultado de um molde, que é o perispírito. No plano espiritual se traça um projeto desse corpo que vai se formar com as necessidades desse corpo físico. Então, no caso desse rapaz, com certeza o cérebro espiritual dele, no perispírito, foi ajustado para que, ao reencarnar, o cérebro físico apresentasse as dificuldades e as limitações. Mas essas limitações, essas dificuldades não estão na mente. Por isso que ele consegue se desdobrar e conversar naturalmente com as pessoas, como aquele meu amigo que eu falei lá no início, que o pai, ele em estado sonambúlico, conversava naturalmente, contando a dificuldade dele de passar por essa prova. Agora, existem situações, é só a gente ir lá em André Luiz, as visitas que ele faz a certos sanatórios, etc., de espíritos que, ao desencarnarem, continuam com a problemática mental, espíritos desarvorados. E até pessoas aqui no plano físico que aparentemente são normais, mas que por uma questão de vida desregrada, desencarnam com o cérebro mental, o cérebro espiritual afetado. A gente é só pegar lá André Luiz, que existem vários casos a respeito disso. Esse rapaz, entretanto, ele não apresenta essa problemática no cérebro, espiritual, tá? Na mente. A mente funciona normalmente, é um espírito lúcido, consciente da sua situação. Consciente, pensem bem, ele é consciente da situação dele. Muito bom. Outra coisa importante, lá no texto, se vocês tiverem a curiosidade de ler, a gente vai ver a preocupação dos espíritos de Kardec de termos um olhar diferente diante dessas criaturas. Em qualquer situação, diante de qualquer doença, nós temos que ter olhar de compaixão. Isso aí não tem dúvida. Mas no caso do doente mental, muitas vezes nós ficamos imaginando, não é? Poxa, que situação dessa criatura ser louca. Muitas vezes, a mania que nós temos de espírita, de falar, mas isso é uma expiação, isso é uma prova, isso é isso e aquilo. Antes de mais nada, nós temos que pensar que é um espírito que está em processo de evolução. E que aquela situação não caiu de paraquedas do colo dele, como nada na nossa vida cai de paraquedas.
todas as nossas problemáticas, todas as nossas dificuldades, elas têm endereço certinho. E quando a encomenda chega, não vai cair na casa do vizinho. Se for nossa, não tem jeito, vai cair no nosso colo. E a gente tem que ter respeito, compreensão, entendimento para ter um olhar de caridade e de compreensão e de respeito diante dessas criaturas, certo? Vamos pensar, por exemplo, o que era a vida dos leprosos na época de Kardec. E se vocês quiserem entender ainda mais em relação às posturas erradas que o mundo tinha, mas que ainda tem em algumas situações, em relação a esses tipos de problemas, lá na página 447 do Céu e Inferno, há um estudo exatamente sobre isso, quanto nós fomos desumanos durante muitos anos em relação a essas pessoas, certo? Então, agora nós vamos fazer a leitura e a explicação exata da evocação dele. Vamos começar, para quem está com o livro, página 444, para acompanhar, não é? Interessante acompanhar a leitura, né? Lá no centro, quando a gente vai assistir palestra, às vezes não dá, né? Que a gente, para ficar carregando às vezes um livro pesado, mas em casa a gente pode fazer isso. Então, a primeira pergunta que se faz é para São Luís, porque São Luís está assessorando Kardec em relação, como São Luís assessora Kardec em várias situações aqui no livro, ele está assessorando Kardec em relação a isso. E Kardec pergunta para São Luís se pode haver evocação, e São Luís diz que sim, tá? E São Luís fala que a alma desse espírito, desse rapaz, ele se chama Charlie, ele se prende ao seu corpo por laços materiais e ele pode se desligar se for feita a evocação. Aí Kardec começa assim, perguntando para ele, evoca ele, e ele logo responde, olha a lucidez do espírito. Coloca assim, sou um pobre espírito preso à terra, como uma ave presa por uma pata. Olha só, ele está se vendo como uma ave presa por uma pata. Pensem bem nessa imagem. Vamos pegar um pombo, por exemplo. Um pombinho, pegamos um pombinho. Mas nós não amarramos esse pombinho, não pegamos uma toalha e envolvemos esse pombinho. Apenas prendemos uma patinha com uma linha forte. Esse pombinho não vai tentar voar? Ele vai tentar voar. Só que na hora que ele começar a bater as asas, o que vai acontecer? Ele vai ficar preso, porque uma pata está presa. É exatamente como esse rapaz se sente. Ele sabe que pode voar, que a estrutura dele tem condição de voar, mas ele não pode. Porque algo o prende, o limita, dificulta a sua ação no mundo, certo? Vamos à outra pergunta. Em vosso estado atual como espírito, tendes consciência da vossa nulidade neste mundo? O que Kardec quis dizer com isso? Disse para ele, você tem noção que você não faz nada? Que você não produz nada? Como é que se é viver sem nada ser, sem nada produzir, ser um peso? Olha o que ele responde. Certamente, sinto bem o meu cativeiro. Espírito consciente, lúcido, compreendeu a situação que ele está vivenciando. A quinta pergunta. Quando o vosso corpo dorme e que o vosso espírito se desliga, ou seja, se desdobra, sai do corpo físico, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesses em estado normal? Ou seja, quando você sai do seu corpo, como é que você fica? O que você vê? O que você entende? O que você compreende? Ele responde, quando meu infeliz corpo repousa, sou um pouco mais livre
para me elevar em direção ao céu, onde absorvo o ar. Olha só, cada um explica o mundo do jeito que vê, não é verdade? Então, quando ele diz que quando ele desdobra, ele se eleva em direção ao céu, onde ele absorve o ar, imagine nós presos numa sala, com as janelas fechadas, a porta fechada, com pouca ventilação. Daí a algumas horas nós já estamos desesperados. E aí alguém chega, abre a porta, qual é o ímpeto da gente? Sair correndo. Nossa, eu estava precisando de ar. Exatamente a sensação que ele sente quando ele desdobra. Ele desdobra e se vê livre, se vê completo, se vê sem a limitação. Aí por isso que ele coloca, absorvo o ar. Outra pergunta. Experimentais como espírito uma sensação penosa do vosso corpo, do vosso estado corporal? Aí ele responde sim, já que é uma punição. Ele chama de punição. Essa palavra é resquício do passado, tá? A palavra punição, ela aparece várias vezes no livro Céu e Inferno. Pensemos, século XIX. Então, é uma palavra muito comum de coisas do passado. Você vai ser punido, Deus vai te punir, tá? Mas a gente sabe que não é isso, né? É causa e efeito. Você faz e você recebe aquilo de acordo com o que você fez, tá? Então, não é punição, é resultado de uma ação. A outra pergunta. Recordais vossa existência anterior? Aí vem o X do problema. Era isso que a gente tinha que entender em relação à justiça de Deus. Por que essa criatura nasceu assim? E ele coloca, sim, ela é a causa do meu exílio no presente. Exílio. Sabe o que é exílio? É você ter que se afastar de um lugar que você gosta. E você ficar um tempo sem ir lá. Então ele chama que isso é um exílio. O exílio no presente. Ele está afastado de uma outra realidade que ele sabe que existe e que ele perdeu. A oitava pergunta. Que existência foi essa? Aí Kardec já quer ir mais fundo. O que você fez para acontecer isso na sua vida? Então ele disse, a de um jovem libertino durante o reinado de Henrique III. Jovem libertino, não é? Não soube aproveitar a liberdade. O que ele fez aqui não interessa, mas devem ter sido coisas sérias que resultou em uma situação dessa. E aí vem uma perguntinha muito, muito interessante para nós. Dissestes que vossa condição atual é uma punição. Então, ela não foi escolhida por vós, quer dizer, ele foi um jovem libertino, desencarnou, chegou no plano espiritual. Se deu conta de tudo que tinha feito. Percebeu que fez escolhas muito erradas. E agora? Bom, e agora o mentor espiritual dele falou, nós temos que resolver esse problema. E o mentor, o nosso mentor, que tem uma visão muito maior do que a nossa, nos apresenta, acredito que seria interessante se você fizesse isso. E foi apresentado para ele. Sua situação é X. Acho melhor você vir com essa dificuldade para até não ter que repetir essas situações de libertinagem, certo? Porque muitas vezes a gente vem com certas limitações para nos impedir de fazer coisas que a gente ainda estão dentro da gente, entenderam? Então vem a limitação. E ele diz que não foi ele que escolheu. Tá? Não foi ele que escolheu. E essa pergunta também é muito dolorida, tá? Como vossa existência atual pode servir para o vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos encontrais? Kardec pergunta, mas você não produz nada, você não se comunica, você é uma nulidade, é um nada.
em que isso te serve? Aí ele coloca: diante de Deus que a impôs, ela não é nula para mim. Então, a gente que está vendo aquela criatura com uma série de dificuldades, não anda, não fala, é todo retorcido, mas para que serve isso? Serve para ele. Para educar o espírito, certo? Porque na hora, quando ele desencarnar, ele vai falar: nossa, eu não quero passar mais por isso, tá? E aprendeu. Tão bom a gente entender isso, não é? Dá uma liberdade, dá um nível de compreensão, principalmente em relação a Deus, que não é aquele papai do céu que fica lá nas nuvens olhando com a lupa tudo que a gente faz, não é? Porque é natural. Você fez, você responde pelo que você fez. Se eu faço A, vou receber A. Se eu faço B, eu vou receber B. Isso aí é a lei. E, finalmente, tem mais algumas situações, mas existe uma última aqui que Kardec pergunta para ele: podemos fazer qualquer coisa que vos seja útil? Então, Kardec se coloca na posição de ajudar. O que nós podemos fazer por você? Ele responde: nada. Aí entra São Luís, né? Porque ele está sem saber o que ele vai pedir para ele. Aí São Luís coloca que as preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer por essa criatura, a não ser as preces, certo? Bom, nós já vamos para quase 30 minutos de conversa. Eu espero que realmente vocês tenham apreciado o estudo desse espírito como exemplo para nós em termos de conduta, de observar o outro, de entender o outro. E, novamente, a gente reforça a importância da reencarnação, de nós realmente assimilarmos essa informação e ela se tornar uma bagagem, uma conquista nossa de conhecimento, e compreender assim a justiça de Deus. Não só a sua justiça, como o seu amor, porque ele ama os filhos que criou e cria, e a sua misericórdia, porque ele nos dá oportunidade de nós nos ressarcirmos diante da lei, porque vamos ter que resolver as nossas pendências. Não foi isso que Jesus falou? Só nos libertaremos depois de pagarmos o último centavo. Enquanto estivermos em dívida, nós vamos ter que chegar lá juntos. Não, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero encontrar com os meus amores que já estão em orbes felizes e eu ainda não consegui chegar lá, mas eu sei que eles estão pensando em mim. Por isso que a gente passa pelo que passa, tá? Vamos ficar com Deus, vamos fazer uma pequena prece, agradecendo a Jesus a oportunidade do estudo, a oportunidade desse trabalho, que nós possamos criar o hábito da leitura do livro espírita, que possamos criar o hábito da prece e que nós possamos aproveitar todo esse momento para estreitar os nossos laços com os nossos queridos da nossa família, que a gente fala: mas eu amo já o meu familiar. Estreitar laços, que aí entra compreensão, tolerância, paciência, resignação e um monte de virtudes que a gente precisa desenvolver. Que Jesus nos ampare e que Kardec esteja continuando a trabalhar lá no plano espiritual para nós que estamos no esforço de entender e colocar no nosso coração todas essas informações fantásticas que nós tivemos o merecimento de entrar em contato. Envolve-nos, Senhor Jesus, com o teu amor. Graças a Deus.